Olá, seja muito bem-vindo ao canal e hoje nós iremos iniciar mais um quadro que é sobre filosofia. O que é filosofar? No quadro de hoje falaremos sobre a filosofia e o trabalho. Então, retomo a pergunta: o que é filosofar? Por essa ser uma questão filosófica, ela não poderá ser respondida de modo definitivo, porque a gente não pode receber nas mãos uma resposta definitiva, uma verdade acabada, porque a filosofia ela é um trabalho constante, inacabado. Então, filosofar consiste também em uma ação no qual o mundo do trabalho ele é ultrapassado. E agora eu lhe pergunto, o que é este mundo do trabalho? O mundo do trabalho, basicamente, é um mundo onde nós existimos, onde o cotidiano ele transcorre pelas linhas, pelos dias a dias, onde as horas passam, os dias voam, as semanas passam. Então, tudo isso é um mundo do trabalho, onde nós vivemos as coisas. E filosofar significa transcender este mundo, transcender este cotidiano, porque ele pertence essencialmente ao mundo do homem. E justamente nesse mundo do trabalho são realizados os fundamentos da nossa existência física, sem as quais, sem esses fundamentos, nenhum homem sequer existiria. Pense que na árvore majestosa cantam os pássaros, e no coração de Deus descansa feliz a própria criação. Pois bem, sabemos que nessa pequena frase que eu citei, o mundo do trabalho basicamente seria esta árvore. Nós seríamos os pássaros e descansaríamos em Deus, de uma forma mais geral. Mas voltando, porque o foco não é falar sobre o mundo do trabalho, já que é um assunto tanto quanto delicado. Sobre filosofar, sabemos que Platão pensou justamente a questão da filosofia junto com Eros, porque a filosofia ela tem uma certa afinidade com ela tem uma afinidade com Eros, na verdade, porque ambas têm a ver com uma palavra chamada mirado, que é admirável. Ou seja, a filosofia ela busca algo que é digno de admiração, assim como o amor eros. Por consequência, ele é o amor, a paixão em si. E essa conexão com o admirável, com aquilo que reclama admiração, faz parte da filosofia. S- Só que, todavia, a filosofia ela também tem um lado ruim, que é quando ela não ultrapassa esse mundo do trabalho, onde ela fica limitada às coisas, onde você não consegue olhar para aquilo e pensar além do que você está vendo. E esse é um problema dessa filosofia, dessa pseudo-filosofia, como um saber de formação. É uma filosofia onde você aprende sem transcender algo. E a pseudo-filosofia, ela fecha o mundo para o homem. Ou seja, você não expande, você não pensa. Você não consegue olhar e pensar o porquê das coisas. Por que as coisas agem daquela maneira. E bem, essa liberdade que o homem tem de pensar significa que o saber filosófico não recebe uma legitimação a partir do ponto de que tem uma utilidade e uma aplicabilidade. De forma alguma, a filosofia por si só ela tem uma interferência, uma utilidade comum. Ela não é algo inútil. Porque é essa liberdade de nós podemos pensar, de nós podemos meditar sobre algo, de encontrar algo, transcender o mundo, é algo que, por mais que a gente pense que não há uma utilidade, ele há uma utilidade. Sabemos que o saber, a sabedoria é livre, em um sentido específico, porque na medida certa, ela se torna um saber filosófico. E filosofar é a forma mais pura de pensar, de meditar, ou seja, de especular algo, de olhar para uma certa coisa e tentar entender a sua realidade. Quais são as causas dela, o que fez ela chegar àquela forma. E bem, a verdadeira filosofia, na verdade, ela funde-se também na crença que a riqueza autêntica do homem não se encontra na satisfação das necessidades, e nem do que nós tornemos senhores de propriedades de ou que nós dominamos a própria natureza, mas sim em sermos capazes de viver aquilo que ou seja, na verdade, ela consiste em sermos capazes de ver
a totalidade daquela coisa da forma que ela é. E a filosofia antiga, ela afirma que essa é a máxima plenitude que podemos atingir, porque em nosso olhar nas coisas, ela deve perceber a ordem da totalidade de todas as coisas que já existem. O pensamento que a tradição cristã recebeu no conceito de visão, no caso, que diz que o que não verão os que veem, aqueles que tudo vê. É algo bíblico, pois bem. E isso ilustra, na verdade, muito a questão da filosofia. A verdadeira filosofia, que é olhar as coisas e sermos capazes de compreender a totalidade daquilo que é. Por mais que isso vai levar milênios, até mesmo talvez nós nunca chegamos à completa e absoluta verdade das coisas. Porque a filosofia ela é um passo que ela é uma longa jornada. Uma jornada muitas vezes introspectiva das coisas. Exige muito de nós, exige um pensar, um observar, buscar entender as coisas. Não é para qualquer um. Mas esse é um resumo do que é filosofar. Mas não é foi necessário tentar transmitir para vocês a noção da filosofia e o trabalho em si. E em seguida a gente vai ver a questão do objetivo da filosofia. Quem filosofa dá um passo além do mundo do trabalho cotidiano. Para onde vai o filosofante ao transcender o mundo do trabalho? Seja qual for a resposta dessa questão, pertence ao mundo do homem, que portanto possui uma estrutura evidente e evidentemente articulada, que de uma certa forma ele é poliédrico, com várias faces. E de que espécie é esse mundo do homem? Outrora falamos do mundo do trabalho. O mundo do homem é pertencente à essência do ser vivo, o fato de que vive em um mundo, em seu mundo, onde em seu mundo de que possua o mundo. Ou seja, ser vivo é estar no mundo. E a palavra no mundo sim, é uma palavra de relação, ou seja, está e só há relação onde há um interior. Portanto, um centro de um certo dinamismo a partir do qual toda ação surge, a qual se reflete, ou melhor, a qual se refere tudo aquilo que recebe ou sofre. O mundo ele é basicamente uma descrição da alma, se você parar para pensar. Porque vou tentar reformular de uma forma melhor do que eu acabei de dizer. Estar no mundo requer uma relação de alma interior, ou seja, tem que ter algo, um centro dinâmico das coisas. A partir desse centro, o qual toda e qualquer ação que nós possamos fazer, ela surge, do qual se refere tudo que se recebe, ou tudo que sofre, ou seja, tudo aquilo que pense como uma alma, tudo aquilo que você sofre, tudo aquilo que você recebe, vai gerar uma ação, vai gerar algum movimento. Se você sofre algum trauma, naturalmente você vai manifestar quando houver os famosos gatilhos. E esse mundo a qual o autor, o Joseph Piper, que inclusive é o autor do livro Que é Filosofar, ele define como o mesmo campo de relação. Ou seja, dá para definir como um corpo. Podemos dizer que este centro dinâmico que ele fala é a alma que o ser vivo possui. Então podemos dizer que apenas os seres vivos possuem um corpo, ou seja, apenas os seres vivos possuem um mundo. E possuir um mundo significa ser o centro e supostamente um centro, muitas vezes, de um campo de relações. Ou seja, quanto mais extensa e abrangente for uma capacidade de relação, tanto mais amplo e elevado será o campo da relação subemite desse ser. Pense então como um digital influencer, onde o mundo dele basicamente é muito mais grande do que o meu e o seu. Justamente pelo fato de que ele alcança muito mais nos campos das relações. Ou seja, ele consegue ter muito mais contato do que nós. E o campo de relação do animal não é apenas o seu ao redor. Menos ainda ele é o seu mundo.
mas ele é um meio ambiente, por assim dizer. É um meio ambiente a qual este animal está suscetível ali. E o que tudo isso tem a ver com o tema do que é filosofia, ou melhor, do que é filosofar. A relação ela não é tão distante e indireta quanto parece ser, colocando nas palavras. Porque estamos perguntando sobre o mundo do homem, o nosso mundo humano, de maneira que, ou melhor, nosso mundo humano de maneira alguma pode pretender ser mais real do que o mundo da percepção de alguns animais. Principalmente pelo fato de que nós temos espírito, né? No livro de e é interessante essa questão de espírito, porque o espírito ele significa a faculdade de relação, tal qual a aplicação, tal qual a abrangência de fato, e que o campo dessa relação associado ao espírito, o princípio, ele ultrapassa o meio ambiente, porque é um espírito, ele vai ultrapassar tudo aquilo que é ambiente, tudo aquilo que é natural. Ou seja, não possuir um meio ambiente também é na natureza do espírito. Então aqui a gente está falando algo mais teológico, por assim dizer. E quando a gente entra nessa questão do espírito na filosofia, nós possamos entender um pouco mais o mover do Espírito Santo. Mas antes, vamos voltar ao que nós estávamos vendo. Uma coisa interessante é que no livro de Aristóteles, a qual fala sobre a alma, ele vai definir bastante essa questão de espírito e alma. Bom, agora pretende-se, resumindo o que foi dito até agora, sobre a alma, enunciar mais uma vez. A alma é, no fundo, todo o ser. A alma é, de tal modo, tudo aquilo na medida em que é capaz de, conhecendo, se colocar em relação com a totalidade do ser. Ou seja, se conhecer significa tornar-se realmente idêntico ao que é conhecido. Para a filosofia antiga, citamos aqui Platão, Aristóteles e Agostinho, o comportamento dos conceitos espírito e mundo, ela é tão estreita e tão profunda que, que todas as coisas existentes não estão em relação com o espírito. O mundo associado ao ser espiritual ali é a totalidade das coisas existentes. E isso é o mesmo que dizer que essa associação pertence toda a existência do espírito. Espírito é a faculdade da compreensão da totalidade do ser, como a essência dos seres, melhor, como a essência das coisas existentes. Ser significa estar submetido, ou melhor, estar remetido ao espírito. Pois bem, voltando um pouco, sair um pouco do foco, mas de que espécie é o mundo do homem? O mundo do homem ela é a totalidade total, ou melhor, ela é a realidade total. O homem ele vive em meio ambiente em face da totalidade das coisas existentes, enquanto na medida em que o homem ele é um espírito. O homem ele não é o espírito puro. A frase essa frase também ela pode ser enunciada de tal modo que com certeza o homem não é um espírito puro, mas o homem ele é autenticamente uma alma espiritual. E a finalidade do homem é assemelhar-se a Deus, mas muito mais do que uma alma viva com corpo. Então, o mundo do homem, a gente já vai entender que vai muito mais além do que o meio ambiente, que é remetente ao mundo animal, que é basicamente o que eu estava tentando dizer com palavras um pouco mais robustas. O mundo animal ele vai funcionar com questões biológicas, como habitat, como meio ambiente e tudo aquilo que envolve esta questão. Mas o mundo do homem ele é muito mais complicado, porque o homem ele não é só um ser com uma alma, como também ele possui um espírito, ele possui uma totalidade de um ser muito mais complexo. E voltando para responder a questão agora, o que é filosofar? Resumindo, filosofar significa justamente isso: experimentar que o meio ambiente experimentar que o meio ambiente perdão, a filosofar ele significa justamente isso, experimentar que o mundo ambiente próximo determinado pelas coisas imediatas, ele pode ser abalado, mas que deve ser abalado, tipo, de uma forma por meio como é que eu vou dizer? Ele é abalado pela inquietude do mundo, eu quero dizer.
Filosofar, ele vai significar que você vai ultrapassar este meio ambiente, você vai meio restrito, na verdade, né, meio ambiente restrito ao trabalho, e a gente vai na direção das coisas verdadeiras, das coisas absolutas. Eu prefiro dizer que filosofar também significa olhar para a totalidade das coisas, olhar para a totalidade do ser. Para filosofar, você necessita estar com o espírito alinhado, necessita que a sua alma esteja realmente aberta para compreender as coisas do mundo. Pois bem, este é o primeiro capítulo e claro que muitas das coisas ditas aqui podem parecer um pouco confusas, porque de fato a filosofia ela requer um certo esforço mental. Mas pretendo fazer um outro vídeo tentando exemplificar um pouco melhor essas coisas, porque são muitas anotações sobre o que é filosofar. Ainda falta falar sobre o meio ambiente e mundo, porque fazem parte da relação da relação do que é filosofar. Também falta a questão da tradição, da teologia e da própria filosofia. Então, o objetivo da filosofia, como podemos tentar entender aqui, é justamente você ultrapassar o mundo do trabalho e chegando com seu espírito a compreender a totalidade do ser, que é algo que muitas vezes levaremos a vida toda, talvez até muito mais do que isso, e nunca sequer possamos chegar a esta totalidade. Porque sabemos, como cristãos, que a totalidade é Deus. E é complicado você chegar próximo à totalidade. Mas acredito que com o decorrer dessa série, algumas questões filosóficas possam ser um pouco mais entendidas. E até prometo melhorar um pouco a minha didática, afinal, a mente ela pensa muito mais do que a fala. Tanto que algumas falas saem até um pouco embrulhadas, por assim dizer. Você assistiu até aqui, deixe seu like, comenta. Este realmente é um assunto mais específico, mas se tiver interesse, pode continuar assistindo os próximos capítulos.